Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 80, leremos tão somente o verso 19, que é o último deste testemunho de Asaf, um ministro de louvor maravilhoso, espetacular, chamado Asaf. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós vamos falar com Deus e pedir ao Senhor que fale com profundidade ao nosso coração. Grande Deus, eis-nos aqui, a tua palavra foi lida, esse texto base para a nossa mensagem fala de um pedido, expressa um pedido de um ser humano que representou todos os seres humanos, clamando em verso e prosa pela a tua intervenção como Criador, como aquele que sabe o fim antes do começo, como aquele que escreveu todas as coisas referentes à nossa vida, muito antes de nascermos. Então, só esse Senhor maravilhoso pode restaurar um ser humano verdadeiramente. Fala com profundidade ao nosso coração, que cada uma dessas cadeiras, nesse instante, se transforme em um divã do Senhor, e não somente aqueles que estão adorando presencialmente, mas aqueles que estão adorando virtualmente. De igual maneira, Senhor, trabalha nessas vidas poderosamente, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Vai tirando todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Hoje é um dia muito importante aqui, com a presença do meu irmãozinho, meu irmão mais velho, né? Só tem eu e ele também. O pastor Ezequiel está aqui com a gente, e o pastor Carlos Vanderlei Correia, seja bem-vindo. Ele está numa transição, definitivamente ele vai se tornar meu sobrinho. Trabalhou comigo na FUMAP, trabalhamos juntos. Ele me vendeu um dos melhores carros que eu tive, um Uno, e nós temos aí uma ligação de muito tempo. Vamos lá. Gente, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, que essa proposta seja entendida e atendida por todos. A verdadeira e real restauração. Por que verdadeira e real restauração? Você só pode restaurar aquilo que foi alguma coisa. Quando nós estamos, agora nesse tempo, nós entramos numa vibe de revitalização das igrejas. Então, tem um pessoal muito competente lá em Campinas, na Chácara Primavera, que ministra cursos de pós-graduação de revitalização. Só que a gente tem que entender, antes disso tudo, Deus me deu a graça de trabalhar com um curso com os irmãos Lidório, sobre o efeito estufa. E o que é realmente uma igreja. Então, na maioria das vezes, não é revitalização. É plantio.
é começar tudo do zero, porque não existiu. Então, você, quando vem para os meus cuidados como terapeuta, eu vou conferir, e a psicanálise me possibilita isso, de ver se existiu realmente uma pessoa até aquele momento. O que é uma pessoa? Pensar, sentir, querer. São as 3 características de uma personalidade. Mas tem gente que foi totalmente alvo de projeções, né? Dos seus pais, dos seus parentes, dos cônjuges. Na realidade, não existiu a pessoa. Ela não pensou, ela não sentiu e ela não quis. Ela foi levada. Então, um trabalho como esse é aquilo que a palavra de Deus fala. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No sentido terapêutico, a gente trabalha o surgimento de uma pessoa, o surgimento verdadeiro de uma pessoa. Eu sei que isso pode estar trazendo para você, aí onde você está, uma indagação. Será que eu realmente fui uma pessoa? Ou eu fui um alvo de projeção de alguém, ou de várias pessoas, como é muitos lugares, muitos ambientes, muitos conscientes coletivos familiares. Agora, hoje, Deus quer falar da verdadeira e real restauração. É aquilo que já existiu e que foi quebrado. Nós trabalhamos, inclusive num retiro, o homem, a evolução que Deus promove na vida das pessoas, que seria isso sim, seria um vaso que se tornaria inteiro, pronto, e se quebrar, precisa do quê? De restauração. Então, vejam bem, nós trabalhamos uma escala chamada escala de Engel, e utilizamos essa escala como ferramenta para quê? Para, a partir do homem in natura. O que é o homem in natura? É um homem menos 10. É um ser que tem a consciência da existência de um ser superior. Esse é o homem menos 10. Homem in natura. É o homem natural que a Bíblia fala. Ele tem. Mesmo que ele diga que é ateu, no dia que começar a fazer turbulência, bem daquelas pesadas no voo, ele vai gritar, meu Deus, meu Deus. Porque o próprio instinto, se ele não sabe isso, a sua parte instintiva, que está na sua bios, inclusive, não está nem na sua psique, está na sua bios, a sua parte instintiva vai gritar por Deus, que é o seu instinto de autopreservação. Então, esse é o homem natural, que tem a consciência de um ser humano. Menos 10, homem natura, consciência de um ser supremo. Menos 9, falta de verdadeiro conhecimento do Evangelho. Menos 8, começa a sentir uma necessidade. Menos 7, mostra interesse. Menos 6, começa a sentir o Evangelho. Menos 5, compreende as implicações. Menos 4, toma uma atitude positiva. Menos 3, reconhece seu problema pessoal. Menos 2, toma a decisão de fazer algo. Menos 1, arrepende-se e passa a ter fé em Cristo. No 0 é a regeneração, o novo nascimento. No mais 1, ele acaba por fazer, todo ser humano vai fazer uma pós-avaliação da decisão. Será que eu não estou entrando numa vibe de emocionalismo? Então, no mais 1,
é após a avaliação da decisão. No mais 2, é a incorporação, passa a fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, tem o seu batismo. Mais 3, tem frutos pessoais, começa a produzir. No mais 4, tem um crescimento doutrinal. No mais 5, descobre o que é dons espirituais, ele começa a ver capacitações espirituais na proposta de Deus. No mais 6, ele vai crescendo no Senhor. O que é crescer no Senhor? Na graça e no conhecimento. Mais 7, ele tem a consciência da mordomia, ou seja, que ele é um mero mordomo, tudo é de Deus, do Senhor, é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24. Mais 8, ele começa a ter vida de oração. No mais 9, ele começa a usar os dons espirituais. Ele começa a ser usado por Deus nos dons espirituais. No mais 10. No mais 9, que digo. No mais 10, ele testemunha e já começa a reproduzir. E quando eu imaginava que terminava, você sai do menos 10 e vai para o mais 10, e aí o Espírito Santo chegou para mim e falou, pode colocar mais um. Mais 11. Martírio. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis mártires. Ou seja, aqueles que oferecem a sua cabeça a prêmio por Jesus. Então, isso é um vaso completo, pronto. Se esse vaso se quebrar, ele vai precisar do quê? De uma restauração. Isso sim precisa de restauração. É esse status que alcança aqui no mais 10, no mais 11, aí sim você tem um vaso. Mas antes disso, não é restauração, é algo que pode ser chamado de um verdadeiro encontro com Deus, que a pessoa pode ter. Mas hoje nós vamos falar sobre isso, verdadeira e real restauração. Em primeiro lugar, você tem que preparar a sua vida para a restauração, se é esse o seu caso. Se você é um vaso que chegou nesse mais 10, nesse mais 11, mas algo aconteceu na sua vida, os acidentes no percurso da vida quebraram, então você precisa de restauração. Então, em primeiro lugar, você tem que preparar a sua vida para a restauração. Não é assim, eu vou chegando e já vai acontecendo. Preparando a nossa vida para a restauração. Em primeiro lugar, quebrantamento. Você não tem que ficar com dó de nada. Deixa Deus desmanchar tudo. Deixa Deus amassar o barro para fazer o vaso novo. Desmanchar tudo, virar pó, tudo de novo. Aquele barro fica pó, aquela cerâmica vira pozinho de novo. É o quebrantamento. E o quebrantamento é a chave para o êxito espiritual. E, em segundo lugar, nessa preparação para a restauração, precisa definitivamente o estabelecimento do senhorio de Jesus Cristo em 3 áreas da nossa vida, nos 3 níveis de vida que nós temos. Bios, psique e zoe, ou melhor, zoe, psique e bios. E Deus, o mesmo Deus e Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Você tem que oferecer todo o seu pó para Deus, da cerâmica, quebrar tudo, quebra a minha vida, faz-a de novo, e você precisa oferecer espírito, alma e corpo para Deus restaurar. E por último, nessa preparação para a restauração, você tem que entender definitivamente,
fazer isso de livre e espontânea vontade, ou seja, entendendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aí eu solto, aí eu entrego. Está aqui, Deus, pode fazer, faz o que quiser. Pode tomar conta. Daqui para frente é por tua conta, Senhor. Estou entregando. E a primeira questão da restauração, o que Deus vai restaurar em nós? Restaurar a nossa comunhão com Ele. Esse é o primeiro aspecto. Restauração da nossa comunhão com Deus. É o polo positivo com o polo negativo. Quem conhece de eletricidade, pelo menos daquilo que deve ser feito, daquilo que é padrão, né? Daquilo que são os protocolos técnicos, o vermelho ele mostra mostra o positivo. O vermelho do sangue de Cristo. E nós que somos terra, nós somos 3 vezes terra, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, nós somos o polo negativo. Então, o polo negativo e o polo positivo. Tem que haver reconhecimento das nossas necessidades em Deus. Eu preciso de tocar em Deus. Eu tenho que tocar em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se queres, tu podes. Então, é esse desejo de restaurar a sua comunhão com Deus. Nós tínhamos um hino antigo do Inácio Braz de Júbilo, que eu ouvi em Angola, sendo cantada por uma irmã lá na Assembleia de Deus do Marçal, que a gente chamava aqui, cantava na versão, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Nessa restauração da nossa comunhão, um segundo aspecto que é muito importante, comunicando-nos com o Rei. Comunicando-nos com o Rei. Olha só, a questão do vermelho do preto, o polo positivo e o polo negativo. O que é Jesus para você? Ele é rei ou é servo? O que você vê em Jesus? 888, que é acima da perfeição, porque os valores numéricos de Yeshua e de Jesus, os valores numéricos deles, dá 888. Mas tem gente que prefere ver em Jesus 190. Quando eu preciso, Jesus, quebra mais esse galho para mim. Rei ou servo? E em terceiro lugar, nessa restauração da nossa comunhão, precisamos acender o candelabro da nossa vida. Candelabro da nossa vida. O que é isso? Palavra dita, que é a palavra no sentido genérico, histórico, mas palavra dizente também. É logos e rema. Eu não tenho palavra só no sentido histórico, de conhecimento, a questão intelectual. Eu acho lindo que temos hoje um apego muito grande à pregação expositiva, mas pregação expositiva logos não é fácil aguentar, não. Agora, quando ela... Porque logos é palavra dita. Agora, quando ela é uma palavra dizente, quando ela fala, quando ela encaixa dentro de nós, está aqui, está entrando aqui direto. A palavra está saltando na Bíblia. Palavra viva.
A palavra nova a cada manhã. Eu abro, mas como é que parece? Eu li, quantas vezes a Bíblia, eu não parece que eu não tinha lido isso daqui, isso está vindo direto para mim. Isso se chama acender o candelabro da nossa vida. Palavra é importante, palavra no sentido histórico, do conhecimento, é muito bom. Logos é muito bom. Mas a palavra viva, aí, quando você sente a palavra mexendo dentro de você, ela fazendo algo dentro de você, aí o candelabro da sua vida reacende. Estou vivo, Senhor, estou vivo. Estou vivo, a tua energia, o teu poder está dentro de mim. Eu não estou morto, eu não leio isso aqui, isso não é palavra, não é letra morta, não é letra morta, isso aqui é letra viva, está falando direto comigo, Deus falando comigo. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, eu já sei o que eu vou fazer hoje, porque nessa manhã, na minha devocional, Deus falou comigo, eu fui ler a palavra e senti Deus falar direto ao meu coração. Acendendo o candelabro. Agora, a restauração da nossa visão. Restaurar a nossa visão. Eu passei por uns processos aí, aqueles que Deus me deu, né? Filhos, genro, nora. Pego no meu pé sobre isso aqui, ó. Mas a grande questão para mim é a visão. Restaurar a nossa visão. Enxergar. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aconselho-te que de mim compres colírio. Restaurar a nossa visão. Mas para restaurar a nossa visão, querido, querida, temos que voltar à fonte do chamado. Não adianta. Igreja quer dizer o quê? Eclesia vem de um verbo que significa chamar para fora. Igreja quer dizer os chamados para fora. Eu tenho que voltar à fonte do chamado. E eu não fui chamado para ficar sentado aqui, não. Não é ativismo. É que Deus tem um lugar para mim, que não vai ser de ninguém. Eu sou inigualável, eu sou incomparável, porque eu tenho um chamado. Se Deus me deu uma impressão digital, uma íris, um DNA, um ritmo de andar diferente de todos os habitantes do planeta Terra, eu tenho um chamado. Antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci, e as nações te dei por profeta, disse o Senhor para Jeremias. Então eu tenho que voltar à fonte do chamado. Isso é coisa séria, gente, é Deus falando aqui agora, gente. Voltar à fonte do chamado. Segundo, não ser rebelde à visão. Você não pode ser rebelde à visão. Como foi Jonas. Ser rebelde à visão. Ele me quer em Nínive, mas eu vou para Tarsis. Tarsis é zona de conveniência. Tarsis é o lugar aonde eu vou ficar tranquilo, sem cobrança. Porque em Nínive, olha, Deus está de olho em mim, me cobrando minuto por minuto, segundo por segundo, décimo de segundo por décimo de segundo. Deus está de olho em mim. Mas espera aí, eu só penso do lado ruim da coisa. Eu não penso que esse olhar de Deus me dá deveres, mas também me dá direitos. Me dá poder
porque Ele está cuidando de mim. Eu não posso ser rebelde à visão. Eu tenho que atender. Se eu quiser restaurar a minha visão, eu tenho que voltar à fonte do chamado e não ser rebelde à visão. E terceiro, missão e visão conforme os propósitos de Deus. Não adianta. Boa, agradável e perfeito. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro, mais confortável de todo o universo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É lugar de inconveniência, o vale da sombra da morte? Não. Mas Deus está me levando lá. Eu vou ser embaixador em cadeias. Que lugar terrível. Quem fez capelania prisional sabe disso. Quando você começa a ver aquelas pessoas que têm problema, começa a escutar aquelas portas batendo. Você vai entrando, as portas de ferro vão batendo atrás. Você vai entrando. Anderson já foi lá, né? No Carandiru, nas nossas igrejas lá dentro do Carandiru. Quem tem síndrome do pânico, treme na base. Porque você vai entrando, você vai avançando. Se você não tiver certeza de que você está no centro da vontade de Deus, você não entra. Missão e visão é conforme os propósitos de Deus. Então, já trabalhamos a restauração da nossa comunhão, trabalhamos a restauração da nossa visão. Agora vamos trabalhar a restauração do nosso pacto. Pacto. O que é pacto? Pacto é aliança. O que é aliança? Se eu entrar em aliança com você, o que eu tenho passa a pertencer a você e o que você tem passa a pertencer a mim. Simples assim. Eu entro em aliança com Deus, que é o dono do Senhor, é a terra e a sua plenitude. Eu simplesmente vou ser um administrador do que vier a minha. E alguns podem receber mais, outros menos. Restauração do nosso pacto com Deus passa, em primeiro lugar, pelo permanente e o inalterável das promessas de Deus. Não adianta, gente. Você acha que Deus vai modificar assim? Que tal? Vamos fazer nesse documento aí da aliança, viu, pastor Carlinhos? Vamos fazer uma emenda, né? Igual fazem, né? Os caras fazem o orçamento, depois começam a fazer emenda no orçamento. Começam a fazer emendas nos estatutos, nos regimentos. Não, com Deus não é assim. É o permanente e o inalterável das promessas de Deus. Já foram escritas há muito tempo. E no teu livro foram escritas todas essas coisas quando nenhuma delas havia. Antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci, e as nações se dei pelo profeta. Não adianta, Jeremias, você não complica. Você tem que estar bem comigo, não é estar bem com o povo de Israel. Se estando bem comigo, você está bem com o dono do universo, porque você tem aliança comigo. E um pacto com partícipes necessários. Eu e Deus, pronto, eu tenho uma aliança com Deus. Definitivamente. E em terceiro, agora, um pacto com obrigatoriedade do cumprimento. Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Não adianta. Vamos dar uma alteradinha, Senhor. Vamos lá. Eu acho que esse detalhe aqui, esse inciso aqui da aliança, do documento aqui que nós temos,
Acho que me dói um pouquinho. Vai nessa vibe. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E, por último, restauração do nosso entendimento. Espírito de sabedoria e de revelação. Nós somos transformados pelo Senhor. Quando essa restauração, ela se completa na restauração do nosso entendimento, nós começamos a viver desse tipo, de glória em glória, de glória em glória, revelação em revelação, revelação. Por isso que eu abro a Bíblia e vejo coisas diferentes. É por isso que Deus pega de surpresa o inimigo, muitas vezes através de mim, porque se ele me contar ontem, se ele tivesse me contado ontem, eu já tinha dado com a língua dos dentes, e o inimigo já tinha preparado todo o contra-ataque. Não, tem coisa nova, essa restauração do meu entendimento, sabe? Que eu tenho que estar aqui, olha, prontinho. Deus falou, eu faço. Restauração do nosso entendimento. Espírito de sabedoria e revelação. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. Para que possais entender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Olha, Paulo fala de 3 dimensões: largura, comprimento e altura, mede tudo na nossa dimensão. Largura, comprimento e altura. Até eu e meu irmão aqui fomos distribuidores da White Martins, e a gente vendia ar, vendia oxigênio, vendia gás carbônico. Mas até aquilo que não se vê é medido com largura, comprimento e altura. Porque são parâmetros de mensuração na nossa dimensão. Mas Paulo não para aí. Ele fala de mais uma dimensão, para que possais compreender com todos os santos qual seja largura, comprimento, altura e a profundidade. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
precisa de vasos inteiros. Deus precisa de astros resplandecentes no meio de uma geração corrompida e perversa. Esse mundo precisa de gente do bem. Essa gente quebrada acaba se nivelando com os murmuradores, que são meras criaturas. Não pode acontecer isso. Nós temos que estar muito acima da murmuração. Deus precisa de gente para que sejais sinceros e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós temos que resplandecer como astros. É isso que Deus espera de nós. Essa é a expectativa de Deus conosco. Então, se está faltando alguma coisa para ser restaurada na sua vida, querido, providencie isso. Corra para o oleiro, corra imediatamente. Deixe Ele fazer o que Ele quer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer um pedido. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Fale com Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
para ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Aleluia. Você aí na sua casa, que se sentiu trabalhado, movido pelo Espírito Santo, se você quiser compartilhar a sua experiência, pode fazer um comentário no chat, tanto do YouTube como do Facebook. Nós temos a certeza de que nessa oportunidade Deus falou com muitas pessoas. E nesse instante nós vamos consolidar todo esse trabalho do oleiro na vida das pessoas, pelo menos de nossa parte. Vamos receber isso, vamos aplicar a mensagem de hoje para o atual momento da nossa vida. Falemos com Deus. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, tal qual estou, me achego a Ti, pois o Teu sangue remidor verteste pelo pecador. Tal qual estou, me achego a Ti. Eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor. Olha para nós, olha para as nossas verdadeiras necessidades, Senhor. Nós não queremos ser vasos com preenchimento nas trincas com cera. Nós queremos ser sinceros, sem cera. Oh Deus, o fabricante de vasos que tinha os seus vasos quebrados, ele preenchia as trincas com cera e pintava em cima, e para quem olhava superficialmente, o vaso estava perfeito, mas no uso dos líquidos, as trincas apareciam. Assim é aquele que não deixa passar, não se deixa passar pela tua restauração, ó Deus, porque tu és o verdadeiro oleiro. Tu és oleiro e nós somos o barro nas tuas mãos, nós somos vasos nas tuas mãos. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Em nome de Jesus, faz uma obra poderosa na vida de todos aqueles que cultuaram na manhã do teu santo dia e início de tarde. Em nome de Jesus, faz obras grandiosas. Nós cremos que todos os que cultuaram foram alcançados pela tua palavra, pelo teu propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos para o nosso momento de oração.